Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Está no ar a edição do nosso Terça da Saúde dessa semana, aqui pela Clube FM, uma parceria da Clube FM, sempre com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje, recebendo aqui nos estúdios da Clube FM, a fisioterapeuta, a Jamile Dias Bernardino Santo, né? Santos, pra gente falar um pouquinho aí sobre os tratamentos fisioterapêuticos na labirintite. Essa eu quero saber, viu, Natália? Na labirintite, tontura, vertigem e também desequilíbrio. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega Natália. Oi, Natália, bom dia. Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube. Mais uma terça se iniciando aqui. Muito prazer tê-la aqui conosco, Jamile. O prazer é meu, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade em falar um pouquinho dessa área da fisioterapia. Seja bem-vinda. Até mesmo é uma área que nós estávamos conversando antes, que muitas pessoas não sabem que os fisioterapeutas podem estar atuando, né? Eu não sabia. Eu fiquei até na hora que eu fui ler aqui, eu falei, gente, que legal, não sabia. Sim, a maioria das pessoas não conhecem essa área, apesar de ser uma área que não é tão recente, mas a gente vem atuando com bons resultados, já temos vários estudos, né, pesquisas científicas falando da atuação da fisioterapia nesses casos de labirintite. Que legal. Como o Henrique falou logo no início do programa, vertigem, tontura, desequilíbrio, labirintite. Calma, Henrique, nós estamos chegando lá, viu? Logo vamos sentir algumas coisinhas. Jamile, explique pra nós qual que é a diferença. Porque às vezes uma pessoa sente uma certa vertigem, tontura, desequilíbrio. Vamos diferenciar para os nossos ouvintes entender. Sim, muito bom, Natália. Tem diferença nesses sintomas. Porque a labirintite, na verdade, ela é rara. A gente usa esse termo labirintite para tudo. Mas para esses sintomas, né, de tontura, de desequilíbrio, mas eles são diferentes. A labirintite é quando a gente tem uma infecção generalizada do labirinto, que é esse aparelho que fica dentro do nosso ouvido interno, né? A gente tem esse aparelhinho que controla os movimentos da nossa cabeça, né, essa movimentação para frente e para trás, para baixar, levantar. E para ter a labirintite, essa infecção generalizada, é muito difícil. Geralmente pode ser só um desconforto por vários sintomas associados, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, hábitos de vida que desencadeiam esses sintomas. A tontura é como se você tivesse uma instabilidade, né? Você sente um pouquinho instável em alguns movimentos. A vertigem é quando você sente que está tudo rodando ao redor. É aquele sintoma mais forte mesmo, que a gente chama de vertigem rotatória. E o desequilíbrio vem associado a esses sintomas, que é quando você chega a desequilibrar realmente e precisar segurar, às vezes não conseguir levantar da cama. Então, é um sintoma associado à tontura ou essa vertigem, que seria o sintoma mais forte. Tá. Mas são nem diferentes. sempre é labirintite, né? Nem sempre é labirintite, exatamente. A labirintite, pelo que eu entendi, então é o último do último caso, né? Porque ela é uma infecção generalizada. É uma infecção generalizada do aparelho vestibular, né? Do labirinto que fica dentro do nosso ouvido. Tem muitas pessoas que diz que começa a escutar um zumbido forte dentro do ouvido, né? Uma coisa assim que não tem um controle, né? Mesmo. Exatamente. O zumbido também é outro sintoma dessa desordem vestibular. Então, eles podem estar separados, esses sintomas, ou associados. Pode ter mais de um sintoma. Pode ter náusea, pode ter vômito, associado à tontura, associado à vertigem. Então, eles podem vir combinados também, ou isolados. E existe uma idade para se ter o início disso, ou qualquer idade está cometida a passar por esses sintomas? Na verdade, a maioria da população que tem esses sintomas são os idosos, né? Porque vem com o envelhecimento, inclusive o envelhecimento desse aparelho vestibular. Mas hoje em dia a gente vê muitos casos de adolescentes, né, adultos jovens e até crianças também. Então, não tem uma idade exata. A proporção maior é em idosos, pelo envelhecimento mesmo, e as outras comorbidades que os idosos apresentam e que acabam desencadeando esses sintomas também. Vamos falar da atuação da fisioterapia dentro dessa área agora, Jamile, que eu acho que é muito interessante. Sim, vamos.
Geralmente as pessoas acham que é só medicação, né? Então, como a gente até estava comentando, a medicação ela é indicada em alguns casos, sim, né? Principalmente nesses casos mais graves, de crises, que é quando a pessoa realmente não consegue nem se movimentar. Mas o que acontece? Passa a medicação e a pessoa começa a ter novamente esses sintomas e ter novas, né, recidivas, e isso vira um ciclo e acaba tendo uma cronicidade do caso. A fisioterapia, a gente atua principalmente nesse pós-crise e como prevenção para que não tenha novas recidivas. E aí a gente tem basicamente 2 linhas de tratamento. A gente faz uma avaliação bem minuciosa desses sintomas, tem testes específicos de movimentação da cabeça, de equilíbrio, de posicionamentos específicos, para a gente identificar se tem cristais soltos, não sei se vocês já ouviram falar nesse sintoma, cristais que ficam soltos ali na região. A gente tem cristais de carbonato de cálcio que ficam dentro desse aparelho vestibular. Quando eles saem do local que eles deveriam estar, eles causam esses sintomas. E aí a gente precisa identificar se houve esse deslocamento desses cristais. Eles são minúsculos, mas causam, assim, esse estrago, né, desses sintomas. Olha. E aí, se a gente identifica, e a gente consegue identificar nos testes clínicos, a gente consegue, com manobras específicas, reposicionar esses cristais. E aí traz um alívio imediato, que é muito comum a alteração que é chamada VPPB. Não sei se vocês já ouviram falar também, que é esse deslocamento desses cristais. Quando a gente faz os testes e não identifica esses cristais, a gente vai para uma segunda linha de tratamento, que é chamado de hipofunção do sistema. Que é quando ele está rebaixado por conta dessas alterações, ele não está fazendo a sua função adequada. E aí a gente precisa estimular para que ele faça, né, para que o sistema volte a funcionar novamente e se mantenha assim. Então a gente tem exercícios fisioterapêuticos específicos que trabalham esse sistema, e aí a gente consegue manter a ausência desse sintoma ou amenizar esse sintoma bem considerável. Então a gente vai por essas 2 linhas de tratamento. E a gente identifica através dos testes específicos na avaliação. Um tratamento bem sensível, né? Sim, bem sensível. Bem sensível. E como você mesmo falou em relação a diabetes, colesterol, então a alimentação influencia muito também, né? Sim, também. A gente tem alguns alimentos que acabam sendo mais sensíveis a esses sintomas. Né? Assim, não tem nenhum estudo específico, mas alguns que falam de café, que piora, alimentos de um teor alto de gordura, né? A falta de atividade física, o sedentarismo, cigarro, né? O tabagismo, então colabora para esses sintomas. Os hábitos de vida, eles colaboram muito para que esses sintomas sejam mais intensos, né? E permaneçam por mais tempo. Eu tenho uma pergunta que é inclusive de ouvinte, mas eu vou reformular a pergunta aqui de uma outra maneira, que eu acho que vai ficar mais fácil até para todos os ouvintes entenderem também. Jamile, é o seguinte, a gente fala agora, né, sobre a fisioterapia nesses tratamentos de vertigem, desequilíbrio, que até então era desconhecido por muita gente, né? A gente mesmo aqui não sabia. Pois bem, tô sentindo esses sintomas. Eu posso ir diretamente a um fisioterapeuta ou eu preciso passar por um clínico geral antes para eu saber o que eu tô sentindo para depois ser encaminhado pro fisioterapeuta? Não vale, porque essa seria a minha próxima pergunta. Sério? É porque teve um ouvinte aqui, inclusive a pergunta do Marcelo, que ele colocou aqui alguns sintomas que ele tem e ele gostaria de saber se tem a ver com a labirintite ou não. Aí eu refiz a pergunta justamente para saber se o fisioterapeuta ele dá esse diagnóstico ou eu preciso primeiro passar pelo especialista para depois ir até procurar o auxílio do fisioterapeuta nesse sentido. Excelente pergunta, que assim, é uma dúvida muito recorrente. A gente é profissional de primeiro contato, né? Então a gente consegue identificar, através da avaliação, esses sintomas. A gente tem testes específicos, como eu citei, e aí identificar se esses sintomas que ele está sentindo está associado ou não e qual o melhor tratamento para ele. Se seria esse tratamento de manobras para reposicionamento ou os exercícios para ter um resultado melhor. Então a gente é profissional de primeiro contato, sim. Então pode procurar um fisioterapeuta antes mesmo de procurar um médico. Pode, porque se a gente identificar que é um caso mais grave, que realmente não é da nossa área, a gente encaminha também. Eu tava até
aproveitando desse momento, porque às vezes a pessoa tem crises, né? E a maioria das vezes ela vem no meio da noite, a pessoa pode passar a ter náuseas, um desequilíbrio, a pessoa, né? E o que a pessoa deve fazer quando sentir esses sintomas que tá longe de vocês profissionais? Sim. Qual é o melhor meio dela procurar uma segurança para si só, né? Porque a pessoa passa até ter insegurança de sair, achar que vai sair, já vai ter uma tontura. O que você orienta aos nossos ouvintes? Com certeza, assim, é uma questão que é, inclusive, um risco, né, de queda, de ter algum agravamento, né, principalmente quando tem essas crises. Na crise aguda, a gente recomenda que procure realmente um médico para que haja a medicação, porque precisa entender essa crise aguda que provavelmente vem relacionada a alguma inflamação ali do sistema. Mas evitar mesmo fazer movimentos bruscos na crise, né? De levantar muito rápido, de virar muito rápido, fazer movimentos mais lentos durante a crise. Pós-crise, conforme os sintomas forem amenizando, é importantíssimo a procura do profissional fisioterapeuta para a gente, inclusive, ensinar os exercícios e os movimentos que você pode ir fazendo gradativamente para que haja a melhora e que não volte essa crise, né? Para a gente, inclusive, evitar essas crises agudas que são tão desconfortáveis e que limita a pessoa no dia a dia, né? Porque isso limita, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada no seu dia. Então, a gente consegue, através desses exercícios gradativos, que ela não tenha essa crise novamente. Jamília, tomar liberdade aqui também e falar em relação à automedicação, né? Sim. Tem muitas pessoas que passam a sentir vertigens e procura, né, o local mais de fácil acesso, que é farmácias, em relação a consumir uma medicação. Nem sempre essa medicação será própria para sua necessidade. Sim. Até mesmo como você nos identificou, existem várias coisas que podem ser caracterizadas, não apenas labirintite. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tô com tontura, o que eu posso tomar? Não é assim, né? Tem que ser feito um processo. A Jamile vai orientar se tem necessidade ou não do profissional para poder fazer uma medicação correta. Sim, é importante, né? Às vezes a automedicação é muito ineficaz e prejudicial para a saúde. Exatamente. Porque nem sempre é exatamente isso, né, que a pessoa acha. Pode ter outras comorbidades associadas e isso precisa ser identificado por um profissional. E a medicação, inclusive a fisioterapia, a gente não medica, né? Mas a gente encaminha ao profissional médico para que haja esse tratamento correto. Mas na fisioterapia, a gente identifica, né, nessa avaliação inicial, se realmente se é possível esse tratamento, somente o fisioterapêutico, ou não. E aí sim, a procura de um outro profissional. Tem muito sentido o que ela falou agora, na hora que a gente estava conversando sobre levantar rápido, que você falou que são cristais, que eles ficam soltos, né? Isso. Então a questão da gente levantar rápido é que tem essa movimentação brusca dentro do nosso ouvido, e a pessoa sente isso. Eu achei interessante. É muito interessante. Na verdade, esse aparelho vestibular, ele é muito pequeno, ele é do tamanho da ponta do dedo. Sim, ele é muito pequenininho. E os cristais são minúsculos, né? Microscópicos. E quando eles se deslocam desse local específico, eles vão para os canais semicirculares, que também fazem parte desse sistema. E aí eles são canais, né, circulares. Então, quando a gente faz movimento para frente, para trás, para cima e para baixo, rotação da cabeça, eles se movimentam dentro desses canais. Nossa. E aí desencadeia esses sintomas horríveis, né? Porque é muito ruim, tontura. É horrível mesmo. É horrível. E por conta dessa movimentação. E a gente consegue parecer que é mágica, mas não é, tá? Mas acaba sendo um pouco, porque a gente consegue reposicionar com movimentos da cabeça em manobras específicas para que ele volte para o local que ele deve ficar, porque ele tem um local específico que ele permanece ali. E aí, depois que a gente faz essas manobras para reposicionar,
tem os exercícios para tentar manter ele ali, para ele não sair novamente, para não ter esses sintomas. Legal. Realmente é igual um cristal, ele quebrou, ele não se junta mais. Isso. A gente tem cristal, olha só que chique, né? Chique mesmo. A pessoa, quando ela deixa de ser tratada, de procurar uma ajuda, pode existir graves consequências? Sim, o que acontece? Esse cristal, ele não volta para o local sozinho, né? Então, ele vai tendo outros sintomas mais fortes, igual vômito, né? Que é horrível também. E a pessoa perde a sua instabilidade, assim, em qualquer Total, movimento. Né? Então, se você não trata, ou só com a medicação, o que acontece? A medicação, ela trata ali se houver alguma inflamação, alguma infecção, mas não reposiciona esses cristais. Então, isso vai sendo recorrente até virar uma crise aguda, né? E ficar crônico mesmo. E a pessoa vai tomando remédio, vai né? tomando remédio, exatamente. Quando vê, é uma pequena coisinha. Sim. E já... E sabe o que é interessante, assim, e ruim? Porque a pessoa acaba se adaptando àquela situação, né? E aí ela sempre fala, hoje eu não tô bem, tô com crise de labirintite. Aí deixa de fazer várias coisas no seu dia. Aí toma medicação, melhora um pouco, mas acaba acostumando com aquele quadro. Mas Sim. Não, a gente tem como melhorar. Eu já tive, né, graças a Deus, bons resultados com vários pacientes que tinham sintomas há muito tempo. E que a gente conseguiu melhorar. Tem sim. É principal a gente saber. Sim, porque às vezes a pessoa, que nem a Jamile falou, às vezes ela fica naquela rotina achando que aquele quadro de labirintite que ela tá tendo é que nem uma diabetes, que ela vai ter que tratar pro resto da vida. Uma hipertensão, que ela vai ter que tratar pro resto da vida. E que tem dia que ela não vai estar bem. Mas não, você pode proporcionar pra sua vida um tratamento que vai te realocar, né? Sim, isso é muito importante que você falou, da cura, né? Tem cura, tem melhora, né? Mesmo alguns casos mais graves, de muitos anos, a gente consegue melhorar muitos sintomas e trazer qualidade de vida, que é o foco principal, né? Para que ela não sofra com esses sintomas e fique tendo essas recorrências tão desagradáveis, né? Muito legal, Jamile, um prazer tê-la aqui conosco. Sim. Mais uma terça. Você está atendendo hoje lá no Instituto, né? Isso mesmo. Estou lá no Instituto Sul-Mineiro de Cabeça e Pescoço, com o Dr. Luiz Henrique também, faz parte lá da equipe. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer mais, saber mais sobre... Eu estou à disposição lá e nas redes sociais também, Jamile Dias. Isso aí. E a gente fecha o nosso programa de hoje, Natália e Jamile, com uma pergunta da Celina, que ela mandou assim, que ela, bom dia, que ela tem barulho constante no ouvido, que ela bebe todos os remédios. O que ela tem que fazer? Procurar a Jamile lá no Instituto Sul-Mineiro, que é o melhor remédio, né? Parar de beber o remédio e procurar um tratamento que vai realmente proporcionar uma condição melhor de vida para ela, né? Sim, estou à disposição lá. A gente vai identificar se é só esse barulho, se tem algum outro sintoma associado e trazer melhora para esse sintoma dela. Tá certo, é isso aí. Valeu, Jamile, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda aqui nos estúdios da Clube. Espero recebê-la mais vezes aqui na Clube pra gente falar sobre temas aí de como a fisioterapia pode ajudar no nosso bem-estar e na nossa saúde, né? Nessa qualidade de saúde pra nossa vida. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e estou à disposição sempre que for possível. Eu volto sim com o maior prazer. Tá certo, obrigado. Jamile, seja muito bem-vinda sempre que puder. Obrigada, Natália. Abraço, meu amigo. Abração, Natália. Abraço pra você, pra toda a equipe também lá da Fórmula Certa. E semana que vem estaremos de volta às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.